Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Reverendíssimo Padre Silvano, pároco dessa paróquia. Reverendíssimos Padres Fábio, Gabriel e Júlio. Reverendas religiosas, paraninfos, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a reflexão acerca do conteúdo do Catecismo da Igreja Católica, hoje cabe a nós falar um pouco sobre a moralidade dos atos humanos. Vamos tentar aprender um pouco sobre isso de forma bastante simples, algo que é tão importante, não somente para a gente conhecer aquilo que é correto, de acordo com a razão e com aquilo que a igreja nos ensina, mas também para guiar a nossa existência prática. Porque quando nós estamos falando de moralidade, nós estamos falando daquilo que nós acabamos de cantar, de trilhar o caminho reto. Em primeiro lugar, é importante a gente entender o que são atos humanos. A melhor maneira, mais simples, da gente entender esse termo, o que são atos humanos, é fazer uma distinção entre atos do homem e atos humanos. Entendam bem. Atos humanos são todos aqueles atos que o ser humano faz depois de tomar uma decisão. São atos que exigem liberdade do ser humano. Então, se tem uma pessoa dormindo e ela se mexe muito, vira para um lado, vira para o outro, essa ação dela não é um ato humano, isso é um ato do homem. Ela não faz a menor ideia que ela está virando para um lado para o outro. Ela não tem responsabilidade moral sobre isso. Quantas vezes, todos os dias, nós piscamos involuntariamente? Certo? A gente não faz isso o tempo todo? Isso é um ato do homem. Ninguém, né? Agora, se eu paro, marco com alguém um sinal. Olha, quando eu piscar para você, você faz alguma coisa. Isso é um ato humano. Porque é um ato livre. Eu fiz porque eu quis. Se eu faço um gesto, se eu chamo alguém, isso é um ato humano. Quando nós falamos dos atos humanos, nós estamos falando de atos que caem sob a valorização moral. Então, olha só, aquilo que é feito depois de uma decisão livre tem um peso moral. Piscar involuntariamente não é nem bom e nem mal. Agora, quando eu faço um ato depois de uma decisão, com a minha liberdade funcionando, isso pode ser algo bom, isso pode ser algo mal. E como que a gente sabe se um ato humano é bom ou é mal? O Catecismo nos ensina que existem 3 fontes da moralidade dos atos humanos. A primeira fonte é o objeto. O que é o objeto? É o próprio ato mesmo. É aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou ali dando uma esmola, isso é o objeto do meu ato humano. Se eu estou ofendendo alguém, xingando alguém, isso é o objeto do ato humano. É muito simples, certo? Fácil de entender. O objeto do ato humano é a própria ação que a gente realiza. Depois disso, nós temos as intenções, ou melhor, a intenção. A intenção é o motivo pelo qual eu faço aquele ato, certo? O homem é um ser inteligente. Todo ser inteligente age por causa de algum motivo. Então, os atos humanos sempre têm uma intenção. Mesmo atos bons, aparentemente bons, feitos com uma intenção ruim, se tornam atos maus, não é isso? Um ato, para ser verdadeiramente bom, tem que ter uma intenção boa. Se eu faço uma grande doação
para os pobres, mas a minha intenção é alimentar a minha vaidade, é aparecer diante dos homens, eu estou praticando uma virtude? Não. Estou praticando um pecado. Então, os atos, eles podem ser viciados por uma intenção ruim. E agora, muito importante, mais importante ainda, nenhuma boa intenção justifica atos que são maus. Vamos pensar num exemplo bem absurdo. Vamos supor que tem lá uma enfermeira muito piedosa, trabalha lá na UTI neonatal. Ela quer que todas as pessoas se salvem. Então o que ela faz? Ela batiza o bebê e sufoca. O bebê vai para o céu? Vai. Mas a enfermeira vai? Não. Por quê? Porque a melhor de todas as intenções, que é a salvação das almas, não justifica um ato que seja objetivamente mal, cujo objeto seja mal, intrinsecamente mal, como é matar um inocente. Certo? Então a intenção é muito importante. Uma intenção ruim pode viciar um ato bom. E nenhuma intenção boa justifica um ato ruim. E terceiro, nós temos as circunstâncias. A própria palavra, na sua origem, significa aquilo que está de pé à nossa volta. Né? Então, circunstâncias são aquelas coisas que estão ali rondando a nossa ação. Por exemplo, roubar é pecado. Mas uma coisa é roubar R$5, outra coisa é roubar R$500. Todo mundo concorda? Uma coisa é você falar uma mentira que não vai fazer mal a ninguém, entre aspas, né? Porque faz mal a você mesmo. Outra coisa é você falar uma mentira que vai fazer outra pessoa perder o emprego. O que são isso? São circunstâncias. As circunstâncias, elas são importantes por quê? Porque elas fazem com que a maldade ou bondade das coisas seja agravada ou diminuída. Né? Uma circunstância pode fazer com que aquilo seja pior ainda, ou seja, digamos, menos mal, ou seja, melhor ainda, ou não seja tão bom assim quanto parece. Então, as circunstâncias. De forma que nós temos aí as três fontes da moralidade dos atos humanos: objeto, intenção e circunstâncias. É isso basicamente o que o catecismo diz. Mas agora vamos refletir um pouco, tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade, para a nossa mentalidade, certas considerações acerca de algumas coisas que nos atrapalham a entender e a viver isso que é o objeto do nosso estudo de hoje, da nossa reflexão de hoje. Existe dentro de nós uma certa estrutura, seja na nossa mente, seja no nosso coração. Existem muitas coisas que vêm de uma longa história de séculos que vão influenciando a nossa sociedade e a nós, que vai dificultando para nós a percepção e a vivência dessa realidade. Ou seja, da gente discernir e viver os atos bons, da gente conseguir discernir e evitar os atos maus. Primeira coisa, existe muita dificuldade da parte das pessoas em discernir aquilo que a gente explicou lá no início. O que são atos do homem e o que são atos humanos. Já desde o final do século XVIII, foi se imbuindo na cabeça nossa, no Ocidente, uma ideologia chamada de romantismo, que aqui tem pouco a ver com dar flores e abrir a porta do carro para a namorada. Significa, antes de tudo, uma supervalorização dos sentimentos, que produz, naturalmente, uma dificuldade de percepção do consentimento. As emoções, as paixões, e aqui é tudo a mesma coisa, emoções e paixões,
são cada vez mais afloradas e cada vez mais valorizadas na medida em que nós desvalorizamos a razão, aquilo que deveria controlar essas mesmas emoções. Nós sabemos muito bem, mais de 90% das pessoas têm uma dificuldade enorme de discernir entre tentação e pecado. Não é assim? Eu não sei se eu consenti ou não. Nós temos muita dificuldade de perceber o verdadeiro lugar das emoções. E a gente acaba muitas vezes se conduzindo, se levando pelos sentimentos e permitindo que isso vá como que tomando as rédeas do nosso ser. Peço licença aos mais velhos um pouquinho para fazer uma referência que os jovens vão entender. Nós não somos a Riley do Divertidamente. O que é isso aí? É um desenho animado, tem uma menina, dentro da cabeça dela tem uma mesa e tem algumas emoções. E essas emoções que controlam o comportamento dela. A alegria, a raiva. Não tem nenhuma razão que controla as emoções. As emoções se viram. Elas que estão no poder. E na maioria das vezes a gente vive dessa maneira. Como se as emoções fossem o motorista que dirige a nossa existência. E a gente se acostuma de tal maneira a isso, que a gente não coloca a nossa razão para tomar as rédeas e conduzir. E é por isso que a gente tende a ficar julgando os sentimentos como se fossem bons ou maus, sendo que as paixões não são nem boas e nem mais. Depende do nosso consentimento com relação a elas. Então, o que acontece? Na medida em que a gente vai deixando de lado a razão, aflorando, aumentando a importância dos sentimentos e das paixões, nós vamos perdendo a capacidade de discernir aquilo que é realmente livre, porque as paixões não são totalmente submetidas à nossa liberdade. A gente sente emoções que a gente não controla. E quando a gente vai vivendo somente de emoções incontroláveis, a gente vai perdendo essa capacidade de discernir no que eu tenho responsabilidade, no que eu tenho culpa, no que eu não tenho. Então, uma grande dificuldade nossa é essa. A gente, às vezes, não sabe se algo que a gente fez, qual é o peso moral de uma ação que a gente realiza. Em segundo lugar, existe um erro que domina muito a nossa sociedade com relação à intenção. O padre vai deixar o objeto para o final de propósito. Com relação às intenções, um funcionário público mal sucedido lá do século XVI, chamado Nicolau Maquiavel, escreveu um livrinhozinho pequenininho, em que ele formula um princípio que evidentemente não foi ele que inventou, mas ficou famoso com o nome dele, que os fins justificam os meios. E na medida em que essa ideia maquiavélica foi tomando corpo e se espalhando nas pessoas, foi se gerando essa ideia, muitas vezes não confessada, mas frequentemente vivida, de que se a intenção é boa, está tudo bem, posso fazer o que eu quiser. Eu errei, mas foi com boa intenção, como se isso justificasse o erro. Quantas e quantas vezes a gente não faz isso? Quantas e quantas vezes, sobretudo para pecados veniais, a gente vai se desculpando. É muito comum isso no pecado da mentira. Quantas e quantas mentiras com aquela desculpa de que não, foi só para não ficar mal. Ou então,
não vai fazer mal a ninguém. Como se o fim, que é a intenção boa, fosse suficiente para justificar qualquer coisa. Como se eu pudesse agora, sacar uma arma e assaltar alguém para dar o dinheiro de esmola ali na frente. Os fins não justificam os meios. E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, colocar isso na prática da nossa vida. Com relação às circunstâncias, existe um problema muito sério. As circunstâncias são, nas fontes da moralidade, aquilo que existe de mais maleável, ou seja, de mais difícil da gente objetivar. As circunstâncias mudam muito. E justamente por causa disso, as circunstâncias são também facilmente manipuláveis. De maneira que a gente cria um subjetivismo que vai utilizando as circunstâncias, aquilo que existe em torno de nós, para justificar aquilo que a gente faz ou que deixa de fazer. É o famoso colocar a culpa nos outros. Eu não consigo porque, meu marido me atrapalha. Eu não rezo porque meus filhos não deixam. A gente vai permitindo que circunstâncias que são reais, que afetam verdadeiramente a nossa vida, carreguem o peso moral que deveria ser nosso. E isso, amados irmãos, é um prato cheio, sobretudo hoje em dia, para manipulação na internet. Vamos tomar muito cuidado. Por quê? Como as circunstâncias afetam de fato as coisas, quando a gente descarta as circunstâncias, olha só, um problema é a gente colocar as circunstâncias como se fosse o responsável de tudo. E outra coisa é a gente descartar totalmente as circunstâncias. Tantas e tantas pessoas, na ânsia de conseguir ajuda, vão atrás de pessoas que não conhecem as circunstâncias. E quando você não conhece a circunstância, o que você faz? Você generaliza. Claro, não sei aquilo que é particular de cada um, eu falo para o geral. Só que o geral não cabe na sua existência. Porque esse geral precisa ser aplicado na sua vida concreta, porque você é uma pessoa concreta. E tantas vezes as pessoas manipulam o fato de que não se prestam atenção às circunstâncias, seja para cair num rigor desmedido, seja para cair num liberalismo maldoso. As circunstâncias não substituem a nossa responsabilidade, mas elas afetam. As circunstâncias afetam não só o objeto, como é no caso que eu dei o exemplo aqui de roubar R$5 ou R$500. As circunstâncias afetam também a intenção. Porque uma coisa é a pessoa roubar de só pura maldade. Outra coisa é a pessoa roubar que está passando fome. São duas coisas diferentes. Então, as circunstâncias são sim importantes. E por fim, para a gente não alongar demais, os objetos, o objeto da ação. Existe um problema muito sério com relação ao objeto, porque isso é aquilo que existe de mais importante, é a fonte da moral mais importante de todas. E é muito fácil a gente cair numa espécie de voluntarismo. O que é isso? É eu achar que as coisas são boas ou mais porque eu quero que elas sejam boas ou que elas sejam mais. Ou então, é aquela pessoa que fica lá, pensando, Deus bem que podia tirar o pecado disso aqui. Deus podia ir lá e mudar os mandamentos só um pouquinho. Para eu, pelo menos, fazer errado sem peso de consciência.
É muito fácil a gente, quando não se adequa a Deus, querer adequar Deus a nós. E assim nós vamos vivendo como se fôssemos senhores da realidade. E bom e mal é aquilo que eu quero que seja bom ou que seja mal. O bem é muito objetivo. O bem são 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O bem é Deus. É muito bonito que aqui nós adoremos a nosso Senhor, não somente o chamando de Jesus crucificado, mas de bom Jesus crucificado. Praticamente um dos fundadores desse título foi o jovem rico. O jovem rico, quando encontrou o nosso Senhor, disse: Mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E o que Jesus responde? Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Deus, quando criou o mundo, fez tudo bem. E para que nós realizemos o bem, nós temos que fazer tudo de acordo com Deus. Fazer o bem significa participar na única bondade real, que é a bondade de Deus. Quando eu faço o bem, Deus está presente. Porque Deus é o único e verdadeiro bem. E é por isso, amados irmãos, que fazer o bem, caminhar no caminho reto, é a mesma coisa do que trilhar os passos de Cristo. É a mesma coisa que imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Deus, querendo deixar bem concreto aquilo que é o bem que nós devemos realizar, se encarnou, para que nós pudéssemos ver com os nossos próprios olhos, ouvir com os nossos ouvidos, o que é o bem em ação, para que as nossas ações sejam boas. E nós só seremos bons se formos como Cristo, porque só Cristo é bom. E o bem de Cristo se manifesta de forma máxima na cruz. A mais alta manifestação do bem é o amor, e sobretudo, um amor de um Deus por uma humanidade que não merece. Um amor de um Deus que se esvazia completamente fazendo-se homem e esvazia o seu corpo de sangue, derramando cada gota, a última gota, por cada um de nós. Infelizmente, nós sabemos, o jovem rico, tão feliz em chamar nosso Senhor de bom, terminou triste, porque não quis continuar no bem do jeito que Jesus queria que ele continuasse. Ele quis ser bom com um caminho diferente do caminho que Cristo tinha oferecido para ele. E hoje, diante do Senhor, do bom Jesus crucificado, nós fazemos o protesto de seguir uma trilha diferente daquele rapaz. Nós queremos ser bons, não à nossa maneira. Nós queremos ser bons como Cristo quer que nós sejamos bons. E se assim nós formos, nós terminaremos a nossa vida de forma muito diferente dele. Felizes, felizes aqui na terra e felizes eternamente no céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.